envelhecendo, o braço vai aumentando, né? Que você vai começando colocando mais longe o papel. Mas para falar de visão, eu trouxe aqui justamente uma pessoa muito qualificada e um profissional de primeiríssima qualidade, que é o professor Dr. Milton Ruiz Alves. O Milton é formado pela USP em 74, fez a sua residência em oftalmologia, fez o doutorado na USP, livre docência, trabalha no Hospital das Clínicas no setor de córnea e doenças externas, é coordenador responsável pelo programa de residência médica em oftalmologia na Faculdade de Medicina da USP, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e delegado do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Vocês veem, com esse currículo não precisa falar muita coisa a respeito do professor Milton Ruiz. Bom, boa tarde, Milton, eu agradeço a sua presença aqui. Eu sei que hoje é um sábado, né? Você podia estar tranquilo na sua casa, curtindo uma folguinha com a sua família, mas essa horinha que você está doando hoje para a comunidade, doando para essas pessoas, vai ser de suma importância. Muito boa tarde. Boa tarde, Roque. É uma satisfação estar aqui, não só pela possibilidade de estar sendo impregnado por esse amor que a Rádio América está disseminando, como sempre disseminou, e aprender também com os ouvintes a ter uma postura mais humanizada em relação à falta de saúde ou até favorecendo que ela não seja perdida ou seja recuperada. Porque a visão, o problema de visão é muito sério, né? A primeira coisa que a gente vai envelhecendo, né? Vai perdendo a visão, né? E uma coisa que preocupa muito. Mas, Milton, existem formas, por exemplo, é claro, depois dos 40, como eu brinquei, né? O braço vai ficando maior, né? Mas existem formas de você prevenir ou retardar o aparecimento dessa presbiopia, desse problema de visão com o avançar da idade? Então esse é um assunto muito interessante, até porque a presbiopia ela só aparece quando a pessoa vai fazer uso da visão de perto. Então tem vários fatores que vão influenciar o seu aparecimento. Um que é muito importante é a insolação. Então você veja que os ouvintes da região norte e nordeste, eles começam a ter essas dificuldades antes dos 40 anos. Antes dos 40? Isso, e os ouvintes do sul do país, por exemplo, Porto Alegre, eles começam a ter essas dificuldades ao redor dos 45 anos para frente. E no mundo também é assim. Se você pegar as pessoas que vivem nos hemisférios norte, Noruega, Finlândia, a dificuldade ocorre próximo dos 50 anos. E as pessoas que habitam a área do Equador, africanos, por exemplo, ou os nossos que estão na área do Equador, antes dos 40. Mas isso é por quê mesmo? Pela lesão própria por causa do sol, alguma coisa assim? Exatamente. A principal razão desse envelhecimento mais precoce do cristalino, a gente chama de endurecimento ou esclerose, é a radiação ultravioleta e o clima morno, úmido. Bom, então mais uma dica para você, né? Que você que mora no Nordeste aí, né? Como é que vai ter que mudar para o Sul? Não, uma dica que pode às vezes modificar e com o tempo, tendo esses recursos disponíveis, começa com evitar a exposição ao sol na primeira infância e segunda infância. Então aqueles que têm condição, que têm os filhos que ficam expostos ao sol nos períodos que não são recomendados, que usem óculos com filtro contra ultravioleta. Então seguramente você está trazendo mais saúde para várias outras doenças. Vai diminuir também a possibilidade mais tarde de aparecer catarata numa fase mais precoce da vida. E outras doenças que nós vamos falar, como por exemplo a degeneração da mácula. Então, proteção do sol traz todos esses benefícios. Então essa é a dica para você que tem uma exposição solar maior, né? Pessoal de Pernambuco, né? Esse pessoal da Bahia, toda da região Nordeste, né? Norte e Nordeste. Então a dica para você, mesmo com as crianças, né? Principalmente as crianças, né? Isso. Você dá, mas tem que ser óculos especial, né, Milton? Não adianta comprar óculos aí na rua, aí no camelô e botar na criançada, né? Isso é perigosíssimo, né? Aí tem um problema sério, porque quando você coloca uma lente de óculos que tem filtro, quer dizer, um óculos escuro, ou óculos que a gente chama de óculos solar, se ele não tiver filtro contra ultravioleta, isso é ruim. Quando nós estamos expostos à luz solar ao dia, a nossa pupila fecha.
Quando anoitece, a nossa pupila aumenta, ela regula a entrada da luz nos olhos. Se a gente coloca um óculos escuro, a pupila dilata. Se esse óculos não impedir a entrada de radiação ultravioleta, que é o que acontece quando tem filtro, tá? E não acontece quando não tem, ele vai ser invadido por mais radiação ultravioleta, então ele vai fazer mal. Exatamente. Isso. Agora, como é que ele sabe, como é que a pessoa que está lá no norte e nordeste vai saber se o óculos que vai comprar para o filho tem ou não tem proteção, tem filtro contra ultravioleta? Então, hoje seria mediante um produto de boa qualidade, de origem. Mas não esse negócio de camelô? Não, que tem um selo da Inmetro que atesta que ele tem um filtro para impedir a entrada de raios ultravioletas. O governo, através da Inmetro, ele marcou que não se deve usar um óculos que não impeça a entrada de 400 nanômetros. É um número que vai ser suficiente para proteger os olhos dessas coisas que eu estava dizendo. Por exemplo, não só isso, mas também tumores da pálpebra, pterígio, que é aquela carnezinha que cresce na parte externa do olho. Ter o olho vermelho porque a exposição ao sol faz proliferar vasos nessa parte branca do olho, que é conjuntiva, então fica um olho vermelho. Quer dizer, uma série de situações. Isso está normatizado. Só pode ter acesso a isso sabendo a origem. Então tem que comprar numa ótica referenciada e ver esse selo da Inmetro. E não comprar nesses camelôs por aí. Olha, eu me preocupo muito quando eu vejo, inclusive na frente do hospital, né? Um absurdo, né? Na frente do hospital, bom, agora tá melhor. Antigamente eles vendiam sanduíche, lembra de linguiça, aquela coisa lá, tudo feia lá. Agora ficam vendendo óculos na rua, então você acha que vai ficar bonitinho porque usa um óculos de sol, da moda, ou parecido com o da moda, compra um produto aí que vai te dar problema, né? Então não faça isso, é melhor você não usar óculos do que usar essas porcarias, né, meu? O que a gente vê das pessoas que vendem óculos, na frente do hospital das clínicas mesmo, ou pelas esquinas, são óculos de duas origens, né? São os óculos que é para melhorar a visão, até para quem tem o braço comprido, como você disse, são os óculos de sol. O que é importante dizer que a principal queixa que leva o ouvinte a procurar um oftalmologista é que não esteja enxergando bem. Quando se coloca um óculos desse, que se vende no camelô, às vezes melhora a visão. Melhora, né? Melhora. Só que ele deixa de ter a oportunidade de ter um exame médico que pode descobrir que ele tem glaucoma, que ele tem diabetes, que ele tem uma doença que vai evoluir e que lá na frente vai deixá-lo cego. Essa é a diferença. Além do que, Milton, veja só, bom, o doutor Milton é o meu oftalmologista, né, que eu sempre vou lá perturbar o Milton. Mas quando você prescreve para mim um óculos, eu chego na ótica e vou comprar, ele mede, eles fazem medidas, experimenta o óculos, é aqui, é ali. Como é que pode? O cara passa na rua, pega um camelô lá, eu quero o número 2, 3 ou 4, ele manda experimentar na hora ali, serviu, sai com o óculos na mão. Claro que não pode dar certo isso. Claro, né? Então, essas coisas são importantes. Quer dizer, a baixa de visão que melhore, mesmo com um óculos de camelô, melhore um pouco, atrás disso pode ter uma armadilha. A armadilha é não descobrir uma doença que vai evoluir e que lá na frente vai torná-lo cego. Então isso é muito importante. Além do fato de que o grande prejuízo que a pessoa pode ter com os óculos solares. As pessoas que não estão acostumadas a usá-los ou que têm pouca fotofobia ou pouca dificuldade com a luz, depois de um tempo se habituam a fazer uso dos óculos e ficam dependentes. E fica dependente de um óculos que vai tornar atrás dele a sua pupila mais dilatada, entrando mais luz, né? Então, isso vai ter um preço também lá para frente. É bem na hora em que ele precisa mais da visão para trabalhar. Que aí não tem. São os 40, 50 anos, 60 anos, ou 40, 50 anos, aí está com catarata, está com degeneração da mácula, e que são doenças que vão impedir o seu pleno aproveitamento laboral dessa época da vida. Sem dúvida. Olha, você veja só, o assunto é interessante, você que nos ouve agora, através da Rede Canção Nova de rádio, ouvindo aqui o Mais Saúde, veja como é importante esse tipo de informação, principalmente você que não tem acesso a tudo isso, você que mora muito longe, você que está longe do grande centro, mas você pode ligar para cá, você pode passar um e-mail, você pode conversar diretamente comigo, com o Dr. Milton, a respeito do seu problema. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E você também pode comunicar através do e-mail, né? Você pode passar um e-mail para maissauderadio
cançãonova.com, mais saúde rádio, cançãonova.com. Repetindo, mais saúde, arroba, cançãonova.com, mais saúde rádio, arroba, cançãonova.com. Ou você pode ligar para cá, operadora 11 20 39 1410. Compartilhe, venha para cá, venha, ligue, faça a sua pergunta. E tem o nosso Twitter também, né? Twitter/América, e tem o meu Twitter pessoal, que você pode passar, que é o @drsavioli, @drsavioli, que você pode fazer uma pergunta também diretamente para nós. Mas, Milton, voltando a esse assunto que é muito importante, eu acho interessantíssimo, né? O que você vê mais no consultório da pessoa de idade? É importante, a nossa faixa de população, a faixa etária é uma faixa etária mais alta. A gente sabe que a gente atinge a população dos 40 para cima. Então é justamente isso que você está falando para quem precisa ouvir, né? Uma das coisas mais interessantes, né, nesse aspecto que nós estamos abordando, Savioli, não sei se você sabe que a principal causa de baixa de visão na população com 50 anos ou mais da cidade de São Paulo é falta de óculos. Falta de óculos? Falta de óculos. A segunda razão é catarata. Mas o governo não dá óculos? Então, esse é um problema sério. O que a gente observa é que não existe uma política dirigida para a identificação das pessoas que precisam dos óculos e da prescrição de uma maneira sustentada. O que a gente vê são políticas das quais o próprio Hospital das Clínicas em São Paulo e os médicos oftalmologistas do país inteiro, isso o Conselho Brasileiro de Oftalmologia disseminou para sensibilizar o governo e mostrar que essas coisas têm tecnologia fácil de ser realizada, mas a gente não tem uma rede SUS organizada para dar atendimento para as pessoas, para fazer os óculos. Quer dizer, era muito fácil que isso estivesse disponibilizado em São Paulo, como você tem essas farmácias do governo e tudo, que tivesse uma rede. E é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo, porque agora, nessa época, agora começa a campanha política, né? Você vai ver promessas 1000 aí, né? Foi um negócio muito importante. E qual que seria o custo baixo? Não é um custo alto para isso, né? É uma falta de gestão na área de saúde. Basicamente é isso. Nem a Secretaria de Saúde de São Paulo, nem a Secretaria Municipal e nem o Ministério da Saúde toma nenhuma providência com relação a isso. O que a gente vê, por exemplo, se você pegar aonde isso é um pouco melhor organizado, que são os escolares, você vê onde é mais organizado, que são os escolares, o Hospital das Clínicas ele faz uma campanha junto com outros hospitais para atendimento de escolares que são triados nas escolas. Isso é um programa onde a gente tem 1.200, 1.400, 1.500 escolares. E a gente tem os oftalmologistas em número suficiente que o governo poderia regimentar. Esses escolares seriam atendidos nos seus consultórios, como o Estado de São Paulo já teve no passado um plano chamado um programa de atendimento oftalmológico, que era POSE, e que era organizado dessa maneira. A criança que tinha dificuldade na escola era encaminhado para um exame oftalmológico, teria ou não a prescrição de um óculos, e se tivesse, a Associação de Pais e Mestres acompanhava isso. Hoje, por falta de gestão e por tudo, as coisas acontecem através de programas, em que se acumula um montão de gente, chama a imprensa e parece que o governo está fazendo uma coisa, quando na verdade está demonstrando a falta de ter um programa sistematizado. Se você me permite, mesmo nessa área, se você pega, por exemplo, o trabalhador, ele também não tem acesso. O governo agora tem um programa chamado alfabetização. Mas, Nilton, não tem minha casa, minha família, meu não sei o que lá. Devia ter meu óculos, minha visão. Então, mas isso tem que ser de uma forma sustentada, não assim... Não pontual, né? Não pontual, para chamar a imprensa... Fazer bagunça, chamar a atenção. Exatamente. Porque cada vez que faz isso, você cria uma demanda. E uma demanda grande, que tem custos. E nem sempre isso está avaliado adequadamente. Então, se você olhar, por exemplo, para a nossa oftalmologia do Hospital das Clínicas, está saturada de pacientes em atendimento, porque a gente tem a responsabilidade de, quando identifica os pacientes com problemas visuais em campanhas, a gente não pode deixar... Como é que você faz? Vai mandar embora? Então o espaço é finito e vai aumentando. Outra vez. É uma questão de gestão. E você não vê
o governo mudar uma palha, né? Fazem essa onda toda em cima do negócio dessa campanha de catarata, essas coisas todas, né? Faz essa onda, como você falou, aquele momento só. Enquanto isso, o menino da escola está lá sem enxergar, sem nada, não tem ninguém para cuidar deles. Aí o que acontece? A mãe passa num camelô da rua, pega um óculos, serve, fala para o menino experimentar, serviu, você começa a usar aquilo ali. Quer dizer, aí depois tem problema mais tarde. Existem esses camelôs por falta de consciência do governo tomar uma atitude com relação a isso. É mais grave do que isso, porque conceitualmente a família acha que se o menino ou a menina jovem utilizar os óculos, os olhos ficam mais fracos. É verdade. E como você sabe, 85% do nosso relacionamento com o mundo é pela visão. Exato. E a criança que não tem uma visão boa, o estudante que não tem uma visão boa, tem pior aproveitamento, aumenta a evasão da escola, não se inclui, não aprende uma profissão, quer dizer, repercute negativamente em todo o desenvolvimento social dele. É uma tragédia, na verdade é uma tragédia social. Bom, nós temos um ouvinte já na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Dr. Roque Fagioli? Isto. É a Nelma aqui de Sumaré. Nelma do Sumaré? Pois, de Sumaré ou do Sumaré? É, Sumaré, região de Campinas. Ah, de Sumaré, no interior de São Paulo. Pois não, Nelma, pode fazer a sua pergunta. Ó, eu quero fazer a pergunta pro Dr. Milton e depois eu quero falar com o senhor depois, tá bom? Tá bom. Eu quero perguntar para ele assim, porque o meu filho, ele, no parto, foi um parto meio complicado, ele ficou com foco na cabeça, né? Aí ele usou um remédio chamado Etelin, dos 15 anos até os 18. Aham. E ele tem um olho muito vermelho, assim, não passa o vermelhão do olho dele. Aí eu fiquei preocupado que me falaram que esse remédio ataca as vistas, né? Então eu estou preocupada porque pode ser reação do remédio ainda, né? Só que faz muito tempo que ele usou. Perfeito, o doutor Milton vai responder para você. Tá bom. Dona Neuva, seu filho teve toxoplasmose, é isso? Foi um parto meu, foi complicado, né? Foi próximo, né? Aí ele ficou com foco na cabeça. Foco na cabeça. Daí o médico passou um remédio para deu Epelim para ele. Isso. E ele tomou esse remédio acho que 3 anos, né? Sem parar, né? E agora ele tem o olho muito vermelho, não passa o vermelhão do olho dele e ele tem colírio direto. Então, alguns pacientes, quando utilizam esse tipo de medicação, desenvolvem mesmo uma proliferação de vasos. E é uma complicação secundária da medicação. O olho fica meio vermelho mesmo. Sim. Então, mas às vezes a gente precisa fazer uso da medicação. Não tem muita saída. A gente chama isso de custo-benefício. Para controle dos efeitos do foco, foi necessário fazer uso da medicação. A medicação deixa um pouquinho o olho vermelho, ou mais ou menos vermelho. O que precisa sempre, numa situação como essa, é ponderar as vantagens e as desvantagens. Esses remédios que cuidam do controle do foco, geralmente eles deixam o olho vermelho mesmo. O que precisa, em relação ao olho vermelho, é ter a ideia de que todo olho vermelho ele pode ser melhorado fazendo compressas geladas, água, quantas vezes forem necessárias, e também evitar o uso de medicamentos que deixam o olho branquinho, são vasoconstrictores, porque eles vão também, no tempo, fazendo com que o olho branqueie um pouquinho quando eles são usados, e depois que deixam de ser usados, dá uma coisa que a gente chama de efeito rebote, o olho fica mais vermelho. Então é necessário também ter uma atitude de ponderação, quer dizer, não coçar os olhos, usar as compressas frias, e verificar se não tem um outro componente que esteja prejudicando, tornando o olho mais vermelho. Aí o oftalmologista examina e verifica se não tem outros fatores que estão contribuindo que possam ser melhorados, tá bom? Muito bom, Nelma. Então o certo é ele procurar um médico. Procurar um oftalmologista, é isso. Porque ele tinha direto o colírio no olho, né? Tá bom. Para o vermelhão, né? A senhora tem aí a Unicamp, que tem um serviço oftalmológico de primeira, que pode ajudar o seu filho a melhorar a situação visual dele. Então tá bom. Muito bom, Nelma. Muito obrigado pela sua participação. Pode falar comigo, sim. Sou eu que estou falando. É o Dr. Roque, né? Isso. Ô, doutor, eu quero agradecer ao senhor, porque eu recebi um livro aí na rádio,
E eu liguei cobrando o senhor no ar, desculpa, viu? Eu lembro, recebeu agora o livro? Eu já recebia, porque eu não tinha dado o endereço correto, aí não tinha chegado. Bom, se não dá o endereço certo, não tem jeito, né? Daí depois eu recebi, sim. A culpa foi minha que eu não dei o endereço certo, né, antes. Muito bom. Bom, muito obrigado pela sua participação. Eu tinha comprado um livro do senhor já antes, estava lendo aquele que fala sobre a depressão. E esse agora Milagres que você recebeu. Milagres que a medicina. Ele é muito bom, doutor. Eu fiquei muito agradecida com o senhor, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Nelma, que você... Deus abençoe o senhor, tá bom? Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Você vê que passa rápido o tempo, né? Você vê, meia hora passou rapidinho. E nós voltamos falando hoje sobre os problemas de baixa visão dos idosos. Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba, participa também pelo Facebook Rádio América CN ou pelo Twitter @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Rádio América. Conheça Portugal, Itália e Medigore junto com o Padre Fernando Santa Maria da Canção Nova. O ser humano sem Deus desmorona. Passou a experiência inesquecível com a Mãe de Jesus. Saída 12 de agosto. Mais informações ligue 12 31 86 20 55. E mais, consiga 15 pessoas e a sua passagem sai inteiramente grátis. Mais viagens ou encontro com Deus. Somos um povo vitorioso porque declaramos que Jesus é o Senhor. Concedei-me por vossa intercessão um ator missionário para levar Jesus a todos os povos. Santa Teresinha de Lisieux, patrona da Jornada Mundial da Juventude, rogai por nós. A Sociedade Maronita e a Canção Nova realizam a 6ª edição da Festa de Nossa Senhora do Líbano. Será nos dias 18 e 19, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Um momento de entretenimento e descontração para você e sua família. Festa de Nossa Senhora do Líbano, início sábado às 4 da tarde, com a Santa Missa presidida por Dom Edgar Mad, bispo da Igreja Maronita no Brasil, e no domingo às 11h30 da manhã. Informações 11 5072 7566 ou www.igrejamaronita.org.br. Toda quinta-feira, 1 da tarde, você acompanha na programação da Rádio América Deus Proverá, a evolução das campanhas Canção Nova e o andamento do projeto Daime Almas. Deus Proverá, mais uma produção Rádio América. 13h01. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. Todos os jovens do mundo inteiro trazendo consigo a mensagem de Cristo. Tenho a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e vibrante a esta convocação. Será o rosto jovem de Cristo se mostrando ao mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. De volta a esse programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de Rádio. Todo esse Brasil maravilhoso, querido, esse Brasil que sofre por conta de muita irresponsabilidade de vários governos, esse Brasil que hoje não tem
que o povo não tem óculos. Esse Brasil que não destina um tostão, que não compra óculos, que não faz aqueles que precisam enxergar, receber um óculos, receber um atendimento médico decente. Esse Brasil que é obrigado a comprar óculos de camelô, porque o filho não tem condições, que você não tem condição de levar seu filho para o médico, oftalmologista, para que receber do Estado, do governo, um óculos para o seu filho enxergar. Lembra disso na hora de você for votar, sabe? Não adianta você olhar bonitinho esses caras falando na televisão, na rádio, que vão fazer isso, aquilo. Não adianta nada. Olha, eu não estou falando em partido político, não tô, em absoluto. Eu estou falando da irresponsabilidade dos governos, de agora, de antes, depois, não interessa. E não esqueça, que eu sempre falo, sabe, Milton? Eu falo sempre uma coisa aqui. As pessoas, os governantes, esquecem do pecado social. Eles acham que não, que Deus perdoa todo mundo, que se não vai nada, não vai acontecer nada. Tudo que eles estiverem tirando do povo, tudo que estiverem enganando o povo, não tenha dúvida, isso aí vai por conta corrente deles mais tarde. E não sou eu que vou punir nada. Quem vai punir é lá em cima, sabe? E olha, sinceramente, eu não quero nem estar perto para ver o que vai acontecer com esses caras todos aí que fazem essas falcatruas, que enganam o povo dizendo que tem isso, tem saúde, tem isso. Que saúde tem esse Brasil? Aonde que tem saúde? Saúde quem tem é quem tem dinheiro aqui no Brasil. Isso sim. É o cara que tem grana, que vai vai no médico particular, ou que tem plano de saúde caro. O coitadinho do povo que não tem, que depende do SUS, depende do NPS, é lamentável, é triste. Olha, a gente tem que rezar muito por esse povo que sofre. Mas olha, Milton, eu tenho aqui umas perguntas que já chegaram pela internet, pelo e-mail. Uma pessoa que perdeu a visão, mesmo com todos os controles médicos, uso de colírio recomendado, precisa continuar a usar os colírios para controle da pressão alta dos olhos? Veja, Roque, ela está falando de glaucoma. Então, veja que coisa interessante. A gente não tem estatística confiável no Brasil. A última estimada de 2003 e que dizia assim: nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas com glaucoma, a 900 e poucos mil. Ao redor de 600 e poucos mil não sabiam que tinham glaucoma. Então, essas pessoas, quando chegam no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Santa Casa, na Escola Paulista de Medicina, e vão ser atendidos na oftalmologia, metade dessas pessoas já são cegas de um olho por glaucoma. É uma doença que incide na população 4% depois dos 40 anos de idade, aonde o diagnóstico é feito com exame oftalmológico. É uma doença silenciosa. Com o tratamento adequado, não se fica cego hoje praticamente com glaucoma. Mas aquilo que o glaucoma levou, ele não devolve. Então é a principal causa de cegueira irrecuperável. Como associado à perda de visão está o aumento da pressão, é necessário continuar fazendo uso do colírio para não ter olho doloroso. Quer dizer, já não enxergar é uma tragédia, imagina não enxergar com um olho que dói muito. Nossa, terrível. É por isso que é recomendado continuar fazendo uso do colírio. Puxa, mas eu não sabia a incidência, 50% das pessoas que chegam com glaucoma já estão cegas. Já estão cegas de um olho e já tem perda de campo visual importante no outro olho, quando são atendidas em hospitais de referência, Hospital das Clínicas, Hospital da Escola Paulista de Medicina, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e é assim também em todos os hospitais universitários do país. Então é uma calamidade. Então é preciso que se tenha um programa de saúde para identificação precoce. Então isso é um programa nacional de saúde estruturado, com gestão sustentável e não através de campanhas. Não adianta nada um indivíduo procurar alguém que esteja medindo pressão no metrô, por exemplo, para... Não adianta nada isso. Para dizer, hoje é o dia da prevenção da cegueira. Isso é bobagem. Precisa ter uma coisa continuada, sustentável. Porque veja só, com o aumento da longevidade aí, que a gente sabe que está acontecendo, né, a expectativa de vida maior, evidentemente que as doenças da idade vão ser mais frequentes. Com certeza. Então eu vejo então uma perspectiva muito negativa, né? Muito ruim do ponto de vista de visão, porque se você aumenta glaucoma, aumenta tudo isso conforme vai ficando mais velho, e se você não tem uma campanha de prevenção, de detecção precoce, então evidentemente que a quantidade de pessoas cegas daqui a muitos anos vai ser muito grande, né?
Exatamente, como uma doença que poderia ser evitada e que ela não devolve aquilo que foi perdido. Isso é triste. Eu acho que a cegueira do governo tem que ser tratada, sabe? A cegueira dos nossos governantes que deveria ser tratada. Porque realmente eu acho um absurdo essa que você falou, uma palavra certa, é uma calamidade o que está acontecendo. Então, e outra vez, no momento atual, o governo está colocando que uma das saídas por uma crise dessa, por falta de um plano de saúde, é importar médicos formados com uma formação duvidosa. Os exames que o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina fizeram na avaliação dos médicos estrangeiros é que menos de 10% eles são aprovados aqui. Aliás, é um número muito pequeno, muito menor do que isso. E o governo está achando de que ele vai resolver o problema da saúde importando um médico com formação duvidosa para colocar num determinado local e dizer agora tem a saúde. Não, tem a demanda criada e, como diz o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila, botar um médico com um estetoscópio em algum lugar remoto do país, o que vai resolver? Não resolve absolutamente nada. O primeiro paciente que chegar com apendicite está perdido. Não, e depois tem outra. Quem me garante que esse fulano que vem de Cuba ou vem de onde for, vai ficar nesse local? Não tenha dúvida, no ano seguinte está aqui em São Paulo, está no Rio de Janeiro. A própria pesquisa mostra que esse 1% dos médicos estrangeiros que estão no Brasil, o grande percentual deles está no Sul e no Sudeste por razões óbvias. Então, você acha que esse pessoal vem de Cuba fazer o quê? Agora, eu acho um absurdo a gente que tem um preparo, a gente sofre na faculdade, a gente faz pós-graduação, faz um monte de coisa. Agora, o Conselho não devia aceitar de forma alguma isso. Então, mas o que está por trás disso, e o que dói, na verdade, é o problema da falta de saúde do povo brasileiro. Então, o que o governo faz? Quando ele faz uma movimentação nessa área, ele joga um conceito errado de que não se tem saúde porque não se tem médico. Não, o culpado é o médico. Isso. Sempre. Na oftalmologia também é assim. Nós, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, começamos as campanhas de atendimento da população em várias áreas, na correção do erro de refração escolar, adulto, nas campanhas para a eliminação da cegueira por catarata, para demonstrar ao governo de que era possível conhecer a demanda e que era possível, com a tecnologia que se tinha, resolver o problema. Até hoje, o governo trabalha sistematicamente com campanhas e com programas, e não um programa sustentado, dando acesso para os oftalmologistas brasileiros terem um credenciamento universal pelo SUS. Ou seja, é tudo feito botando teto sem ter a parte estrutural embaixo. Para aparecer político. Exato. Agora, o que você falou, o que o presidente do Conselho falou, o que vai resolver o médico para esse fundão do Brasil aí sem nada? Precisa ter rede. Não tem remédio. Como é que faz? O próprio governo que fala, que falta médico, não tem remédio, não tem medicamento, não tem exame, não tem nada. Precisa ter uma rede estruturada de saúde. Olha, eu acho, ter, né? Ao invés de construir estádios de futebol que foram realmente, vão ser grandes elefantes brancos aí, devia ter construído hospital. Na região leste de São Paulo, aqui na zona leste, quantos hospitais tem lá, Milton? Tem a coitada das irmãs Marcelinas, que olha, novamente a igreja fazendo o papel do Estado, né? Quer dizer, coitadinha das irmãs Marcelinas, que tem aquele hospital Santa Marcelina, região leste, é o único quase, né? Não sei se tem mais algum. Não, tem alguns de apoio, mas não chegam perto do trabalho e da importância do trabalho que gastar Santa Marcelina faz. Quase R$1 bilhão. Quantos hospitais não daria para fazer? Não é verdade? Exatamente. Isso é um absurdo, é o país dos paradoxos. Bom, vamos continuar. Eu estou vendo que encontrei um que é mais reacionário que eu aqui, então nós dois juntos vamos criar problema. Tem algum tratamento novo para tentar devolver a visão para o paciente que tem glaucoma? Em relação ao tratamento clínico do glaucoma, hoje ele é bem resolvido. As medicações não são novas, são as medicações que estão disponíveis já há quase uma década. Para os pacientes que não respondem ao tratamento clínico, e eles são muito poucos, existem algumas novidades que favorecem drenagem. São alguns sistemas de colocação no olho que são válvulas de drenagem. Mas é para um número muito pequeno, não faz muita importância em termos de saúde pública. Em termos de saúde pública é o diagnóstico mais precoce e a utilização desses medicamentos que evitam que se perca a visão.
As pessoas que fizeram cirurgias, que não tiveram sorte, que tiveram vários procedimentos cirúrgicos, hoje você tem os implantes, chamados implantes de drenagem, que pode oferecer um controle de pressão, mas são pessoas que já perderam boa parte da sua visão. Então, não é um alento para quem tem glaucoma inicial ou glaucoma médio, porque o tratamento clínico eficaz, com uma medicação, resolve o problema da grande esmagadora maioria daqueles pacientes que têm glaucoma. O problema, outra vez, é diagnóstico precoce. Milton, tem aqui a Cássia de Porto Ferreira, São Paulo, estado de São Paulo. Ela perguntando se deve usar óculos solar quando usa computador. Não deve usar óculos solar quando usa computador. O óculos solar significa que ele tem um filtro e ele vai impedir a passagem da luz através da lente, vai diminuir sua visão. Antigamente, quando os computadores tinham umas telas que não eram muito adequadas, isso levava a um cansaço visual. Hoje você pode manipular o grau de brilho e tudo das telas modernas do computador, você não precisa disso. Na indústria existe uma lente que é azulada e que foi desenvolvida para dar conforto para os usuários de computador. Alguns sentem benefício, outros não sentem, mas está aí disponível. É uma lente azulada. Eu diria que não é necessário. Você faça o controle do brilho da sua tela e do contraste, que lhe traz mais conforto, isso é suficiente. O que é mais importante é você fazer intervalos na sua atividade. Se você fizer intervalos, você tem mais conforto. E se você tiver desconforto, procurar um oftalmologista, porque você pode ter um erro de refração, um astigmatismo, por exemplo, não diagnosticado, que pode ser a razão do seu desconforto ocular. Bom, você pode ligar para cá, né? Fale conosco. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Eu gosto quando a pessoa liga para cá. Eu acho muito gostosa essa interação com o ouvinte, sabe? É uma coisa que fica mais pessoal, mais calorosa. Mas a Cássia ainda pergunta mais. Procede que devemos operar a catarata assim que ela aparece? Não mais esperar que amadureça como era anos atrás? Quanto antes operar é mais fácil? Cássia, a gente nunca faz uma operação daquilo que não esteja trazendo prejuízo para a gente, para a vida da gente, vida visual e as necessidades visuais. Do ponto de vista acadêmico, catarata significa qualquer opacidade do cristalino. Mas para a nossa vida pessoal, a catarata que precisa ser operada é aquela que está limitando a nossa atividade. Então não existe isso. Não existe nem a questão de esperar amadurecer e nem existe uma acuidade visual, uma visão que indique a cirurgia. Porque depende da atividade que a pessoa exerce. Um indivíduo, por exemplo, que é um motorista e que dirige muito à noite, uma catarata inicial pode produzir à noite um distúrbio visual que abaixa muito a visão. Quando ele tem uma luz que incide nos olhos, ela se irradia. Isso pode trazer transtorno. Para uma dona de casa, por exemplo, míope, e que tem trabalhos manuais, a miopia que a catarata traz pode ser até benéfica para ele executar as tarefas do dia a dia. Então, cada caso um caso, não existe isso de esperar amadurecer e nem de colocar um número para dizer a partir dessa baixa de visão está indicado. Temos outro ouvinte na linha já. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Thelma. Da onde, Thelma? Pirituba, São Paulo. Thelma, por favor, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio, tá? Tá bem. Já baixei. Pronto. Thelma, pois não, pode fazer a pergunta. Eu gostaria de saber que o meu filho ele é portador de artrite reumatoide juvenil. Quando pequeno ele teve esse problema. E recentemente ele passou no oftalmologista, porque ele está aparecendo assim um pontinho preto, né, na visão dele. E foi feito um mapeamento de retina e o oftalmo falou que no futuro ele poderia estar desenvolvendo um glaucoma se não fosse tratado. Eu queria saber se tem alguma relação com a artrite reumatoide. Thelma, a relação mais próxima que tem com artrite reumatoide juvenil no olho é o desenvolvimento de um quadro inflamatório que chama uveíte. Essa uveíte ela tem que ser tratada. O tratamento da uveíte normalmente é feito com um colírio à base de corticoide. O uso crônico do corticoide pode trazer
dois problemas importantes. Um deles é o desenvolvimento de catarata e o outro é o aumento da pressão, que é o glaucoma produzido pelo colírio. O oftalmologista, quando ele faz essa prescrição, ele também vai fazer uma avaliação do custo-benefício. Quanto tempo precisa usar para que controle o processo inflamatório, o VIT, que é associado à artrite reumatoide juvenil, porque também, se não faz nada, não usa a medicação, o processo inflamatório persistente também vai levar a isso. Então, uma questão de custo-benefício, precisa ter o controle, e com o controle, seguramente seu filho vai atravessando a vida dele com boa visão, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Thelma, pela sua participação. Obrigada eu. Fica com Deus. E temos várias participações aqui, Milton, pela internet. A Bianca Félix, de São Paulo, Jardim Marcelo. Ela diz assim: eu tenho dificuldade em enxergar de longe pelo olho direito. Uso óculos, mas sinto muita dor de cabeça. Tenho muita vontade de operar para não ter que usar mais óculos. Gostaria de saber se a cirurgia é uma boa opção, segura, ou devo continuar usando óculos. Bianca, seria interessante saber a sua idade. De qualquer maneira, o que a gente pode dizer é assim: você diz que você tem dificuldade para longe com o olho direito. A gente pode supor que você tem uma boa visão com o olho esquerdo. Isso pode ser o que esteja acontecendo com você. As pessoas que têm uma boa visão com um olho e não têm uma boa visão com o outro olho, pode até ser o resultado do que a gente chama de ambliopia. Nasceu e durante a primeira infância teve graus diferentes entre os olhos, e um dos olhos não foi devidamente estimulado pela visão, então ficou um olho preguiçoso. Essas pessoas não têm indicação para fazer cirurgia. Quer dizer, o olho ficou preguiçoso porque não desenvolveu visão. Se a acuidade visual, essa visão é fraca porque precisa de grau, é preciso também saber se o grau que você tem, ele responde bem ao tratamento com laser. Que a gente chama isso de uma cirurgia fotoablativa com laser, tem os nomes, PRK, LASIK, mas precisa saber. E precisa saber também qual é o grau que você tem no outro olho para saber se há uma indicação ou não. Normalmente, quem tem boa visão no olho e não tem boa visão no outro, se não tem boa visão com os óculos, a cirurgia também não dá boa visão. É necessário que os óculos deem boa visão, ou as lentes de contato. Muito bom, temos mais outro ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Cida de Carapicuíba, doutor. Oi, Cida, tudo bem? Tudo bem, com o senhor? Você é sócia da Canção Nova? Sou, sim. Opa, muito obrigado. Então faça a sua pergunta, então. Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É a minha filha, né? Ela tem 13 anos. E ela passou uns 2 anos atrás e a médica falou que ela tem conjuntivite permanente. Eu queria saber se isso pode prejudicar ela mais tarde, pode ter glaucoma. E ele falou um pouquinho sobre isso. Então, Cida, provavelmente a sua filha tem conjuntivite desde a infância, 7, 8 anos, é isso? Sim, mais ou menos. Isso, então a conjuntivite que as crianças manifestam nessa faixa da vida chama conjuntivite primaveril. A conjuntivite primaveril, ela tem duas manifestações. Uma em que, quando a gente everte a pálpebra e olha a pálpebra por dentro, ela é cheia de carocínios. E ao redor da córnea, que é essa lente transparente dos olhos. São as duas manifestações. Qualquer uma delas melhora bastante no final da puberdade. Então ela vai tendo essas dificuldades. Quando ela chegar nos seus 17, 18, 19 anos, essas crises de conjuntivite desaparecem. O que a gente diz é assim: o cuidado, outra vez, é com o que eu venho dizendo do custo-benefício. A resposta boa é dada quando usa corticoide. Corticoide, para usar, precisa ter um oftalmologista acompanhando, porque ele pode realmente levar a catarata, pode levar glaucoma, pode deixar o olho controlado e sem visão, como complicação do uso do corticoide. Hoje tem várias outras medicações que ajudam a controlar, diminuindo a necessidade do uso de corticoide. Se você não tiver condição de procurar um médico que possa dar essa orientação para você, todos os hospitais e escolas têm um departamento que atende as crianças com alergia e vão colocar para você à disposição essas prescrições que diminuem a necessidade do uso de corticoide. Aí você pode esperar esse tempo passar
e depois ficar tranquila, porque a visão é preservada depois, tá bom? Cida, muito obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigada. Nós temos mais algumas participações que temos que responder aqui, e o nosso tempo já está curtinho, né? Mas a Alessandra de Cocaia, ela é casada e o marido tem... eu sou casada com o Paulo e o meu marido, na idade do meu filho, tinha exatamente os mesmos sintomas. Não consegue ler as placas da rua, franze os olhos para ver com nitidez ao longe, e quando escreve, o rosto fica muito próximo do caderno. É certo que meu filho terá miopia como o pai? É uma grande possibilidade, porque miopia é uma alteração em que a genética é muito importante. O que você pode fazer, primeiro, é identificar com o exame oftalmológico se ele tem propensão para miopia. Quando aparecer, tem que corrigir para ele ter uma visão normal e desenvolvimento normal. O que a gente diz que pode ajudar a diminuir a progressão da miopia hoje é assim. Primeiro, verificar a distância que ele faz as atividades e corrigir, pelo menos 35 centímetros. Segundo, iluminação adequada. Terceiro, esporte. O esporte ajuda também em relação aos olhos, e que ele vai trocar atividades que ele fica usando muito a visão de perto por uma atividade mais sadia para o desenvolvimento pleno dele. A Tamires, do Jardim Nakamura: meu filho passa a maior parte do tempo no computador, não só o dela, né? E com a luz do quarto escuro. Isso pode prejudicar a vista? É melhor com a luz acesa? Com certeza. Como foi dito, é necessário que quem usa o computador, primeiro, fazer intervalos no uso. Cada hora, 10 minutos, ou cada 2 horas, 20 minutos de intervalo, mas não é para sair do computador e ir fazer o joguinho no celular. É relaxamento da visão. Segundo, iluminação. Iluminação é muito importante. Ok? Muito bom, você vê, o tempo vai passando e ainda dá tempo de atender alguém. O nosso tempo está muito curto ainda, mas você vê o quanto o pessoal, as pessoas precisam, né? Mas ainda temos um ouvinte na linha, vamos atendê-la por último. Boa tarde. Olá, boa tarde, doutor Roque. Quem fala? Aqui é Sônia Maria Ferreira de Souza. De onde você é, Sônia? Eu sou aqui de São Paulo, Pirituba, tudo bem? Pois não, tudo bem. Boa tarde, doutor Milton também. Boa tarde. Então, eu estou ligando porque, na verdade, eu gostei muito de ouvir o programa hoje, e eu fazia acompanhamento com o oftalmo, mas ele não está mais na clínica e não está mais aceitando o meu seguro-saúde. Eu gostaria de um telefone para eu entrar em contato e fazer uma consulta com o senhor. Você pode ligar depois na produção? Sim. E você pega com a Ana Paula na produção, que vão deixar todos o endereço do Dr. Milton para vocês. Com a Ana Paula? Isso. Então tá ótimo. Tá bom? Era isso que eu gostaria, tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Um abraço para vocês. Obrigado. Outro. Bom, chegamos ao final do programa, passou rápido, e eu quero agradecer ao Dr. Milton a presença hoje aqui, essa hora que ele doou para vocês, para todos nós aqui, realmente foi de grande importância. As informações foram extremamente importantes e necessárias, como nós vimos. Milton, muito obrigado. A casa é sua, a Rádio América é sua, para quando você quiser, quando você precisar divulgar alguma coisa do hospital, das coisas que você está fazendo lá, as portas estão abertas. Não, nós é que agradecemos e nos sentimos honrados por esse banho de carinho que a gente recebe aqui. Muito obrigado, Roque. Muito obrigado, Márcio, Ana Paula. Bom, e você, meu amigo, minha amiga, obrigado por permitir que nós entrássemos na sua intimidade, entrássemos na sua cozinha, sentássemos com você na sala, no seu automóvel. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me dá de poder fazer esse programa para vocês, estar aqui presente hoje, fazendo esse momento de utilidade pública, levando profissionais que nem o Dr. Milton para dentro da sua casa, dentro da sua intimidade. E eu quero agradecer a Nossa Senhora Aparecida, minha querida Santinha, que nos proteja e nos abençoe sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde a todos e até sábado, se Deus quiser. Sozinho eu não posso mais viver.